Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de História do segundo ano. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 do livro de vocês, que se chama A Revolução Francesa e o Império Napoleônico, tá? Então vocês vão colocar aí na unidade 9 do capítulo de vocês, do livro didático de vocês, e a gente vai acompanhar aqui a aula, tá certo? Então todo capítulo a gente começa com uma imagem, tá? E nesse capítulo aqui a gente tem a imagem, uma gravura da Bastilha, que é a prisão francesa, que quando ela foi invadida pelos populares em 1789, ela simboliza, né, a queda da Bastilha simboliza o início da Revolução Francesa. E a gente vai estudar aqui nesse capítulo a importância que a Revolução Francesa teve, porque ela é um movimento popular que, juntamente com outra revolução, que é uma de caráter tecnológico e econômico, que é a Revolução Industrial, essas duas revoluções elas moldam o que vai ser o nosso mundo ocidental contemporâneo, tá? A gente vai entender daqui a pouquinho como é que isso funciona. A Revolução Francesa, ela ajuda a moldar, né, esse mundo ocidental contemporâneo, que é o que a gente vive, muito através da política, porque o que acontece aqui começou a mudar a política que era feita no mundo até aquele momento. A gente tem que lembrar que até a Revolução Francesa, o mundo vivia a chamada Era Moderna, com as monarquias absolutistas, que eram reis que governavam os seus reinos de maneira absoluta, ou seja, eles tinham poder para fazer basicamente o que eles quisessem, não era bem assim, mas eles tinham a prerrogativa de serem o poder militar, o poder judicial, comandavam a igreja, tá? E aí a gente viu aqui, vai ver aqui nesse capítulo, como isso começa a mudar na Europa. Como que essa revolução popular, claro que muito influenciada por, é, é, por burgueses que queriam chegar ao poder, mas que foi levada a cabo muito pela força popular, como ela mudou as estruturas políticas do mundo, tá? Então a gente vai ver aqui o resumo, ó, do capítulo. Em 14 de julho de 1789, a população de Paris, revoltada, invadiu e tomou a Bastilha, prisão fortaleza que era o símbolo tradicional do poder e da opressão da monarquia francesa e do antigo regime. Com isso, o povo francês assumiu o papel de protagonista de um evento de grande importância para o entendimento do mundo contemporâneo, a Revolução Francesa. Nesta unidade, estudaremos o contexto histórico europeu e as várias etapas do processo revolucionário francês. Vamos estudar também uma das consequências imediatas da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte assume o poder, tomando um vasto e efêmero império que ocupou grande parte da Europa. Então, nesse capítulo, além de estudar a Revolução Francesa, nós vamos estudar a importância desse cara aqui, Napoleão Bonaparte, para a história da França e do mundo, porque os atos que ele tomou influenciaram na política de diversos países no mundo, ok? Continuando aqui, galera. Então a gente vê aqui, né, que é uma gravura do século XVIII que representa a tomada da Bastilha em 1789 em Paris, na França. Esse evento marcou o início da Revolução Francesa. Então vamos entender aqui primeiro o que estava acontecendo naquele período na França, que vai culminar na Revolução Francesa. Vamos lá. A França pré-revolucionária, ou seja, antes da Revolução. Na França do final do século XVIII, assim como em outras nações da Europa, o antigo regime apresentava sinais de desgaste. Nessa época, o poder estava centrado nas mãos do rei, que controlava a política, a economia e o Estado. De novo, século XIX até os anos, século XVIII até os anos de 1700. Então, a maioria dos países na Europa seguia o antigo regime, que é o absolutismo, no qual o rei comanda o Estado, ele comanda a economia, comanda a política, ele comanda tudo. Não é como hoje em dia, por exemplo, no Brasil, em que a gente tem uma divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, que a gente viu na aula sobre o iluminismo, né, que ela foi proposta pelo Montesquieu, e hoje em dia é uma das propostas mais
aceitas no mundo assim para divisão do Estado. Você divide em 3 poderes, cada um independente, e são esses 3 poderes que fazem um país funcionar, certo? O executivo, aquele que executa as leis, o legislativo, que é aquele que cria as leis, né? E o judiciário, que é aquele que julga se essas leis estão sendo executadas de maneira correta ou não, tá? Continuando. A sociedade francesa do antigo regime era dividida basicamente em 3 setores conhecidos como estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado era formado pelos nobres e o terceiro estado reunia a maior parte da população, cerca de 95% dela, na sua maioria camponeses, burgueses e trabalhadores urbanos. Vamos lembrar do que a gente estudou no primeiro ano, que era a Idade Média, em que a Europa já fazia essa separação por classes, né, estamentais na sociedade, só que ela era dividida entre nobres, né, nobres, o clero e os camponeses e artesãos e servos e assim por diante, tá? Então era uma sociedade que não havia mobilidade social. Aqui a única diferença, né, é que você vai ter ainda o clero como o primeiro estado, você vai ter os nobres ainda como segundo estado. A única diferença é que nesse período aqui na Europa já não havia mais a servidão coletiva que havia na Idade Média, e o terceiro estado ele englobava todos que não eram nem nobres nem membros da igreja católica, tá? Então, por exemplo, tinham os burgueses, que eram pessoas que começaram a trabalhar com o comércio no final da Idade Média e que muitos deles acabaram enriquecendo. Então você tinha que na mesma classe colocados trabalhadores urbanos pobres junto com burgueses ricos, porque nessa sociedade aqui estamental, o importante era ter um chamado sangue nobre, era fazer parte de famílias nobres, e não a questão de ter dinheiro como os burgueses em muitos casos tinham, tá? Então eles não eram tão bem vistos na sociedade. Continuando. Os representantes do clero e da nobreza detinham vários privilégios, como a isenção de impostos e ainda o direito de cobrá-los. Além disso, eles ganhavam pensões do rei e viviam com muito luxo. Por outro lado, os membros do terceiro estado não tinham privilégios e eram obrigados a pagar altos impostos ao rei, à nobreza e à igreja. Então era uma sociedade estamental, né? Não havia mobilidade entre as classes sociais e as duas primeiras classes sociais, que eram o clero e a nobreza, que só eram cerca de 5% da população, tinham todos esses privilégios aqui em relação aos outros 95% que era o terceiro estado, que juntava burgueses, camponeses e assim por diante. Então era uma sociedade extremamente injusta, tá? Continuando. Um período de crises. A segunda metade do século XVIII foi marcada por crises que assolaram a França, contribuindo para aumentar as críticas de vários setores da sociedade francesa ao Estado absolutista. Dentre essas crises, a primeira crise econômica. Vamos lá. Nas últimas 2 décadas do século XVIII, a França estava endividada. Os gastos públicos para manter o luxo da corte e ainda a participação na Guerra dos 7 Anos e nas guerras de independência dos Estados Unidos provocaram um déficit econômico que atingiu toda a sociedade francesa. Vamos ver o que é déficit. Tem bem aqui, ó. Ocorre quando as despesas de um Estado são maiores do que a sua arrecadação. Basicamente, como é que um Estado, né, um local, ele adquire dinheiro? Ele precisa arrecadar, e na maioria das vezes essa arrecadação é feita através de impostos. Só que para as finanças estarem de uma maneira bem regulada, você deve arrecadar mais do que você gasta com o Estado, entendeu? Então, quando você gasta mais do que arrecada, o nome disso é déficit, tá? Então, a França ela estava com um déficit econômico porque o rei gastava muito com a corte para manter os privilégios
dos nobres que cercavam ali a coroa francesa, e isso gerava um custo muito alto e que os impostos não estavam dando para deixar essa balança igual. Continuando. Essa situação fez com que o governo aumentasse ainda mais os impostos, pagos principalmente pelos membros do terceiro estado. Além disso, nos anos anteriores a 1789, os franceses tiveram algumas das piores colheitas de sua história, resultando em um grande aumento do preço dos alimentos. Então, junta a questão dos gastos muito altos com os nobres, uma crise no setor de alimentação, ou seja, colheitas ruins, faz com que os alimentos fiquem mais caros, e aí isso gera uma crise econômica muito grande para a França, que ao invés de tentar sanar essas dívidas, como é que eles vão tentar resolver isso daqui? Aumentando os impostos da classe que pagava tudo que era o terceiro estado, certo? Então isso vai gerar um descontentamento muito grande, tanto de burgueses quanto da classe trabalhadora. Continuando. A crise política. No plano político, a França estava dominada pelo rei e pela nobreza, a qual ocupava a maior parte dos cargos administrativos. Além disso, a nobreza desfrutava de numerosos privilégios que eram alvo de duras críticas dos membros do terceiro estado e até de alguns nobres liberais. Influenciados pelas ideias dos pensadores iluministas, muitas pessoas, principalmente membros do terceiro estado, começaram a se mobilizar para exigir mudanças na organização política do Estado francês. A gente tem que lembrar da aula passada, quando a gente falou sobre o iluminismo, que o iluminismo era justamente ideias de filósofos que tentavam colocar na sociedade, na forma de organizar a sociedade, na política, ideias mais racionais de como a política podia ser mais racional e menos injusta, e deixar de privilegiar tanto algumas classes sociais, tá? Esses caras tentavam transplantar ideias que surgiram nas ciências naturais, né? Nas ciências como matemática, química, física, e transportar essas ideias para esse racionalismo para as ciências sociais, ok? Então foi isso que a gente estudou na aula passada. E aqui, com essas críticas que estavam aumentando contra o governo francês, muitas pessoas começaram a olhar para as ideias que esses iluministas tinham para como se organizar o Estado de uma maneira mais igualitária, tá? Continuando. Logo depois aqui a gente tem uma linha do tempo, tá, galera? De toda a Revolução Francesa, que aí depois vocês conferem no livro para ver exatamente essa questão de datas, de como funcionava, como foram as datas de cada evento que foi acontecendo durante a Revolução Francesa. Mas agora a gente vai continuar lendo aqui na ordem, tá? Passando aqui para o início da Revolução, de fato, né? O que aconteceu para se iniciar a Revolução Francesa. Acompanhem aqui comigo. No início da década de 1780, a França atravessava uma grave crise financeira. Os anos de péssimas colheitas agrícolas provocaram a escassez de alimentos que atingiu principalmente os camponeses e a população urbana pobre. Sob forte pressão, o rei autorizou a convocação dos Estados Gerais, uma assembleia parlamentar que reuniu os representantes dos 3 estados da França, o clero, a nobreza e o terceiro estado, tá? Aí vamos ver como é que se deu aqui esses estados gerais. Durante as primeiras reuniões dos estados gerais, a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era a mudança na forma de votação. Até então, cada um dos grupos tinha direito a um voto. Como o primeiro e o segundo estados votavam muitas vezes em conjunto, dificilmente o terceiro estado ganhava alguma votação. Os membros do terceiro estado queriam que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados, pois dessa forma teriam mais chances de vencer algumas votações, exercendo maior influência política. Então, era uma estrutura que, mesmo que fosse convocados os estados gerais, a gente tem que lembrar que nobreza e clero, eles eram a mesma classe social, porque os membros da igreja, eles saíam de dentro da nobreza. Eram pessoas nobres, que geralmente tinham
na família dedicavam a educar o primeiro filho, né, o filho primogênito, mais velho, a herdar os negócios da família, então ele ia administrar esses negócios, e geralmente o filho mais novo, ele era mandado para a igreja para se tornar padre. Então, essas famílias elas tinham uma ligação com esses dois estados sempre, com a nobreza e com o clero. Então, na hora dessas votações dos estados gerais, nobreza e clero geralmente tinham os mesmos interesses. Então, o terceiro estado, geralmente nessas eleições ficava sempre de fora e nunca conseguia aprovar o que eles queriam. Aí vamos continuar aqui. Após um mês de impasse na questão do voto, em 17 de junho de 1789, o terceiro estado, com a adesão de membros liberais da nobreza e do clero, declarou-se em Assembleia Nacional, com o objetivo de elaborar uma constituição para a França. Vamos ler o texto a seguir. Então, depois de todo esse impasse, né, o terceiro estado ele decide tomar esses estados gerais e declarar que ali vai ser feita uma Assembleia Nacional para se votar uma Constituição. Lembrando o que é uma Constituição, galera. A Constituição ela é um conjunto de leis primordial de algum local, de um país, de algum estado, em que ela vai te dizer e te determinar o que deve ser feito naquele estado. E o governante ele não pode contrariar a Constituição. Por exemplo, no Brasil nós temos uma Constituição vigente desde 1988, teve o fim da ditadura militar em 1985, e até 1988 os deputados estavam organizando, né, como seria essa nova Constituição. Em 88 teve essa Assembleia Constituinte e o que foi determinado naquela Constituição está valendo até hoje, né, como é a nossa Constituição que nós usamos já há cerca de 30 anos. Na França, eles queriam fazer a mesma coisa. Vamos ver aqui o texto que fala sobre isso. O terceiro estado tinha lutado acirradamente e com sucesso para obter uma representação tão grande quanto a da nobreza e do clero juntas. Uma ambição moderada para um grupo que oficialmente representava 95% do povo. E agora lutava com igual determinação pelo direito de explorar sua maioria potencial de votos, transformando os Estados Gerais numa Assembleia de Deputados que votariam individualmente, ao contrário da votação por estados, uma situação em que a nobreza e o clero podiam sempre derrotar o terceiro estado. Esse trecho aqui foi tirado do livro A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Continuando aqui, galera, nesse período, a gente tem algumas figuras, né, importantes desse período, sempre que o livro coloca aqui como sujeito da história. E um deles é esse cara aqui que foi conhecido como Marquês de Sade. Vamos ver aqui a história dele. Ó. Donatien Alphonse François de Sade, 1740 a 1814, ou o Marquês de Sade, nasceu e cresceu em meio aos costumes da aristocracia francesa. A aristocracia é uma palavra que significa a nobreza francesa também, tá? Que valorizava as aparências e um ideal de civilidade. Apesar disso, Sade viveu em um dos momentos mais conturbados da história da França e, por meio de suas obras, mostrou-se crítico tanto na política realizada pela monarquia quanto da ação dos revolucionários. Mantendo-se sempre à margem, ele sofreu perseguições de ambos os grupos. Além disso, por causa do conteúdo de seus escritos, ele foi preso várias vezes, escapando inclusive de suas sentenças de morte. Entre os anos de 1784 e 1789, né, pré-Revolução Francesa, por exemplo, ficou preso na Bastilha, onde redigiu parte de sua obra. Libertado após a Revolução Francesa, Sade assumiu importantes cargos públicos, contudo passou pouco tempo em liberdade, sendo preso novamente por inoperância no exercício de suas funções públicas. Sade escreveu uma extensa obra composta por romances, contos, peças teatrais e novelas, permeada por uma filosofia que propôs maior prazer para o corpo e liberdade para o pensamento. Então, foi um escritor e um cara que ajudou
nessa questão aqui da Revolução Francesa, mas que sempre viveu as voltas com a ilegalidade, sendo preso várias vezes, tá? Continuando, a Assembleia Nacional e o apoio popular. Acompanhe aqui, galera. Quando os deputados se declararam em Assembleia Nacional, eles afirmaram que deixavam de representar seus respectivos estados e passavam a representar o povo francês. No dia 20 de junho de 1789, o rei Luís XVI ordenou o fechamento da sala de reuniões da Assembleia Nacional. Diante disso, os deputados se dirigiram ao Salão do Jogo de Pella, próximo ao Palácio de Versalhes, onde juraram manter-se em Assembleia até elaborarem uma Constituição. Jogo de Pella é um esporte de saguão que deu origem ao tênis. Então, basicamente, galera, eles estavam reunidos nessa Assembleia Nacional. O Luís XVI ordenou o fechamento, tá? Só que depois disso, né, eles juraram manter-se essa Assembleia e aí eles vão elaborar a Constituição. Continuando aqui, ó. A coroa, o alto clero e os setores resistentes da nobreza mobilizaram-se para dissolver a Assembleia à força, concentrando tropas ao redor de Paris. Porém, as ações populares de 14 de julho de 1789 mostraram que a Assembleia tinha o apoio de grande parte da população parisiense. Nesse dia, uma multidão saqueou um depósito de armas do governo, conseguindo mais de 30 mil fuzis e dezenas de canhões, e em seguida tomou a prisão fortaleza da Bastilha, deixando o rei e seus partidários alarmados. Sob forte pressão popular, Luís XVI autorizou o andamento dos trabalhos da Assembleia. Nessa ocasião, vários nobres foram buscar apoio nas cortes absolutistas de outros estados europeus, principalmente na Áustria e da Prússia, e a fim de tentar reprimir o movimento revolucionário. Então, basicamente, o que aconteceu? O terceiro estado tomou os Estados Gerais, formou a Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição. O rei, quando viu que com uma Constituição ele iria perder poderes, porque a Constituição ia limitar o que ele ia poder fazer ou não, ele tentou dissolver à força essa Assembleia Constituinte, só que aí foi quando entra em ação o povo, que se juntou, a gente tem essa gravura aqui, ó, do povo se juntando, tomando um arsenal de armas, né, e derrubando essa prisão da Bastilha, que era um dos símbolos da monarquia, para forçar com que o rei aceitasse a Assembleia Constituinte e a revolução que estava sendo voltada ali. Tá? Então, foi essa ameaça do povo que fez com que os nobres vissem que a coisa era mais séria, que a Assembleia Nacional tinha o apoio do povo. E isso foi muito marcante porque, até então, nunca o povo havia se reunido assim dessa maneira contra um rei. Havia revoltas, tal, guerras civis, mas não uma junção total assim do povo para reivindicar uma constituição. Continuando. Com isso, teve início o período do Grande Medo, durante a qual a violência se espalhou pela França, principalmente no meio rural, onde várias residências de nobres foram destruídas por camponeses que queriam acabar com as obrigações feudais Ponto. Para tentar conter a onda de violência, a Assembleia Nacional promulgou em 4 de agosto de 1789 a abolição dos privilégios feudais. Enquanto isso, muitos nobres, temendo a ira dos camponeses, fugiram para outros reinos, principalmente para a Áustria e a Prússia, onde começaram a formar alianças para ataque contra-revolucionário. Então, olha só, nesse período, esses grupos populares eles começaram a marchar pela França e principalmente a invadir territórios que eram de nobres, para tomar esses territórios porque eles estavam morrendo de fome. A situação na França era de uma pobreza extrema, em que a população ela só se revoltou porque não tinha as condições mínimas de sobrevivência, tá? E aí muitos desses nobres vão fugir tanto para a Áustria como para a Prússia, né? A Prússia é a região que hoje é a Alemanha, para tentar um ataque contra-revolucionário. O que seria um ataque contra-revolucionário? Ora, se a revolução
é quando o povo, né, as pessoas se juntam para mudar uma situação. Contra-revolucionário é algum grupo que vai tentar voltar ao estado que estava antes, né? Então, se você tem uma Revolução Francesa que vai tentar tirar o poder do rei, contra-revolucionário é aquele que vai tentar dar de volta o poder para o rei, tá? Aí a gente tem aqui as reformas da Assembleia Nacional. Enquanto elaboravam a Constituição, os deputados da Assembleia Nacional empreenderam modificações na estrutura administrativa do reino. Uma dessas reformas foi a subordinação da Igreja Católica ao Estado francês. Diante disso, o Estado confiscou todos os bens do clero e dos nobres que haviam fugido da França. Essa parte é extremamente importante, galera, porque a gente tem que entender que nos reinos da Europa, do regime absolutista, a igreja e Estado eles estão unidos, eles são praticamente a mesma coisa. Em muitos locais, o rei ele é o representante máximo da igreja naquele local, né? O representante máximo da igreja é o Papa, mas na França, o representante máximo da igreja ali, em nome do Papa, era o rei. Porque a gente tem que lembrar que quem é que coroava os reis, quem é que dava o poder para os reis governarem? Era a Igreja Católica através do Papa, tá? Então, uma das primeiras medidas aqui dessa Assembleia Nacional foi tirar esses poderes da Igreja Católica e tomar essas terras que pertenciam à Igreja. Depois, com a promulgação da Constituição Civil do Clero em 1790, foi estabelecido que os clérigos passariam a ser funcionários do Estado, eleitos pelos cidadãos. Na tentativa de reabastecer o Tesouro Nacional, a Assembleia Nacional determinou a emissão de assignats, títulos referentes a empréstimos públicos. A princípio, o governo pretendia estimular os cidadãos a utilizarem os assignats para comprar bens nacionais, isto é, bens que o Estado havia confiscado do clero e da nobreza. Mas algum tempo depois, o governo liberou sua utilização como papel moeda, ou seja, dinheiro, em qualquer transação comercial, já que o próprio Estado francês precisava desses papéis para saldar as suas dívidas. Então a situação aqui ela era terrível, tá? E a França ela precisava ser reestruturada depois de todos esses desmandos do rei nos últimos anos. Aí continua aqui com os direitos do homem e do cidadão. Acompanhem aqui comigo, galera. Depois de se organizarem em uma Assembleia Nacional, os revolucionários franceses buscaram consolidar as bases para uma nova sociedade, amparada em princípios iluministas e liberais, para tanto. Em princípios iluministas e liberais, ponto. Para tanto, redigiram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com esse documento, os deputados franceses proclamaram os direitos naturais daqueles que eram considerados cidadãos, ou seja, os homens adultos e livres, excluindo, portanto, as mulheres e os escravos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, galera, ela foi um avanço gigantesco na forma de organização política da sociedade durante o século XVIII, tá? Gigantesco. Se a gente lembrar que essa definição de cidadão, desde a Grécia Antiga, ela era muito restrita, né? Se a gente lembrar da Grécia Antiga, cidadão era só, em Atenas, era só o cidadão ateniense com uma determinada renda, tá? Então você tinha uma série de restrições que dizia quem era cidadão ou não. E aqui a gente vai ter um aumento dessa quantidade de pessoas que vão ser consideradas cidadão. Ainda vai ser muito excludente porque ela vai excluir as mulheres e os escravos ainda desse termo cidadão, tá? Coisa que só vai mudar séculos depois. Por exemplo, hoje no Brasil, cidadania, ela é um termo que ele ser um cidadão, ele é dado a todas as pessoas. Basta com que essa pessoa seja registrada, né, nos cartórios civis. Ou seja, quando uma criança nasce e ela é registrada, ela já está utilizando dos seus direitos como cidadão na sociedade, que é direito à saúde, educação e daí por diante. Aqui, isso ainda não era o que ocorria, tá? Continuando. Os trabalhos da Assembleia Nacional continuaram até 1791,
quando os seus deputados finalizaram a primeira Constituição da França. Com a sua promulgação, o país se tornou uma monarquia constitucional, a exemplo do Reino da Inglaterra. A Assembleia Nacional foi então dissolvida e o poder legislativo passou a ser exercido por uma Assembleia Legislativa, cujos deputados foram eleitos por voto censitário. Vamos por partes aqui, tá, galera? Primeiro, depois que a Constituição foi votada, a França se tornou uma monarquia constitucional. O que isso queria dizer? Queria dizer que eles não tiraram o rei continuava, só que agora ele ia ter uma Constituição que ia limitar os poderes dele. Ele não ia poder fazer tudo o que ele quisesse, tá? Depois é formada uma Assembleia Legislativa, ou seja, um local onde vão ficar os deputados que vão ser responsáveis por votarem as leis. Eles vão ser escolhidos por voto censitário. Onde é que tem explicando? Está aqui, ó. O que é voto censitário? O voto que depende da comprovação de uma determinada renda, o que exclui os mais pobres do processo eleitoral. Isso aqui ocorreu durante muito tempo nas sociedades, tanto europeia como aqui no Brasil, essa questão do voto censitário. Então, só se o cara tivesse uma determinada renda, um tanto de dinheiro, é que ele poderia votar. Então, isso continua aquela parte que a gente estava falando agora há pouco, sobre as restrições de cidadania. Hoje, no Brasil, todo cidadão pode votar. Até umas décadas atrás, não era assim, o voto era censitário. Continuando. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que haviam sido aprovadas pela Assembleia Nacional em 1789, só foi publicada em 1791, como um preâmbulo para a Constituição da monarquia francesa. Leia a seguir alguns artigos dessa declaração. Vamos ver aqui só os principais, tá? 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser baseadas senão na utilidade comum. 2. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e a imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Aí a gente chega em alguns dos ideais burgueses da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi feita por populares, mas ela foi muito encabeçada pelos burgueses. E aqui a gente tira das principais reivindicações da burguesia, que era esse direito à propriedade. O que é o direito à propriedade? A gente tem que lembrar, galera, que hoje em dia nós podemos ter a chamada propriedade privada. O que é isso? Por exemplo, a gente pode comprar um terreno, pode comprar uma casa, pode comprar um apartamento, um carro, e isso é uma propriedade privada, ou seja, ela pertence a mim, que comprei essa propriedade, tá? Na época dos reis absolutistas, não era possível que uma pessoa tivesse a propriedade de terras, de um terreno. Ela tinha apenas a posse, porque num reino tudo pertencia ao rei, e o rei poderia requisitar aquelas terras a hora que ele quisesse. Então, essa questão da propriedade privada, de que a pessoa pudesse comprar um terreno, uma terra, e ela fosse sua, ela é uma imposição da classe burguesa, tá? Que vai... por isso que a Revolução Francesa ela também é chamada de Revolução Burguesa. Os lemas da Revolução Francesa são muito ditos como esses aqui, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos ler esse trecho aqui, ó. Durante as lutas dos revolucionários, várias frases de ordem eram repetidas como abaixo os privilégios, referindo-se aos privilégios feudais da nobreza. Uma delas, porém, destacou-se e acabou se tornando o lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Apesar disso, esses três princípios não foram plenamente legalizados pela Constituição, que se limitou a garantir aos cidadãos a igualdade de direitos perante a lei. A liberdade não se efetivou, pois, de acordo com a Constituição, a Justiça podia censurar os atos que fossem considerados nocivos à sociedade. A fraternidade, por sua vez,
é citada pela Constituição simplesmente como um dos objetivos dos festivais oficiais da nação, os quais deveriam manter a fraternidade entre os cidadãos. Então, daqui a gente vê que até esse lema da Revolução Francesa, ele não era totalmente seguido. A liberdade civil até aconteceu nesse período, né? A liberdade, não, desculpa, a igualdade civil, onde você tira aqueles privilégios dos nobres, tá? E isso uma imposição dos burgueses que não queriam mais ser suplantados pelos nobres, mas a igualdade e a fraternidade já não eram dessa mesma maneira tratados, tá? Aí, galera, a gente vai chegar aqui no período da República Francesa. A gente tem que entender que a Revolução Francesa, ela não criou uma república, ou seja, um estado chamado da república significa coisa pública, um estado no qual a gente escolhe os governantes, né? A gente vai lá, vota e escolhe os governantes. Não, continuou sendo uma monarquia com um rei, só que limitado pela Constituição. E depois é que isso vai acontecer. Vamos ver aqui, ó, a República Francesa. Acompanha aqui comigo, ó. Em meados de 1792, os governantes de toda a Europa temiam a difusão dos ideais revolucionários franceses, pois isso estimularia a população pobre a atacar os membros da nobreza. Diante disso, nobres austríacos e prussianos, aliados aos nobres franceses que haviam migrado para os seus países, prepararam um ataque contra-revolucionário com o objetivo de restaurar o absolutismo na França. Para defender seu território, em agosto de 1792, o governo francês entregou armas para a população. Basicamente, os nobres que fugiram da França foram para a Alemanha e para a Áustria, lá se organizaram com os príncipes e reis daquele local e eles marcharam para a França para tentar derrubar esse governo revolucionário e dar poderes totais de novo ao rei, que não tinha mais por causa da Constituição, para que ele governasse de novo como um rei absolutista a França. Porque o que eles tinham medo? Se na França a população pegou em armas e depois, né, esse poder do rei deu a ele essa Constituição, eles poderiam fazer isso na Prússia, na Áustria, em todos os outros reinos absolutistas. Então eles precisavam se unir, os nobres, né, precisavam se unir para que isso não acontecesse mais na Europa. Então eles vão atacar a França, certo? Continuando aqui, ó. Os parisienses, suspeitando que a coroa francesa estivesse colaborando secretamente com os nobres contra-revolucionários, decidiram se prevenir. Em setembro de 1792, eles tomaram o poder municipal de Paris, estabelecendo um governo revolucionário e autônomo. Em seguida, invadiram o Palácio das Tulherias e prenderam o rei Luís XVI. Dias depois, o governo revolucionário de Paris convocou todos os franceses para elegerem, por sufrágio universal, um novo órgão legislativo e executivo, a Convenção Nacional. Então, vamos lá. Para manter a revolução, e suspeitando que esse ataque viria com a ajuda do rei Luís XVI, que secretamente estava ajudando os estrangeiros para que chegassem lá e dessem de novo o poder a ele, eles se adiantam, tá, para fazer mudanças nessa sociedade e criar os órgãos do poder executivo e legislativo, né, fazer ali uma república, e isso seria por sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Tem aqui, galera, ó. É uma eleição democrática em que votam todos os cidadãos legais, incluindo os de baixa renda. Então, sufrágio universal basicamente é o que a gente faz aqui nas nossas eleições no Brasil. E aí eles vão querer criar a Convenção Nacional. Continuando. Com os revolucionários radicais comandando a capital, grande parte da população pobre da França aderiu aos massacres de setembro, atacando clérigos e nobres acusados de apoiar a monarquia. Enquanto isso, o exército francês, fortalecido pela população civil armada, resistia à invasão dos exércitos da Áustria e da Prússia. No final de setembro de 1792, após a Batalha de Valmy,
as tropas estrangeiras foram finalmente expulsas do território francês. A Convenção aboliu então a monarquia constitucional e proclamou a República da França, o que exigia a elaboração de uma nova Constituição. Então aqui sim, né, nesse momento aqui, em 1792, essa segunda fase da Revolução Francesa, aí a França vai deixar de ser uma monarquia. Não vai ter mais o rei e ela vai se tornar uma república, porque devido à traição do rei, né, que se juntou a esses revoltosos de outros países, a convenção vai decidir que o melhor a se fazer é se criar a República Francesa, tá? Então aqui a gente tem outra gravura, ó, uma gravura do século XVIII, que representa membros da nobreza sendo mortos durante os massacres de setembro. Então, depois dessa revolução, os últimos membros da nobreza que ainda estavam lá na França, né, acusados de traição, foram sumariamente executados, né? Então, essa imagem aqui, ela mostra eles sendo executados em praça pública pelos populares, tá? Porque eles eram contrários, né? Seriam contra a República Francesa, tá? Continuando aqui, galera, ó. Aqui é uma das partes mais interessantes sobre a Revolução Francesa, porque depois da Convenção, depois de todo esse período inicial da Revolução Francesa e da retirada dos poderes do rei e agora com a República, esse Estado ele começou a se organizar. E nessa organização política foram criadas forças de poder que até hoje são referências para a política em todo o mundo, que são as definições de esquerda, direita e centro, que surgem na Revolução Francesa e até hoje são referência, tá? Vamos entender aqui o que era isso, ó. Acompanhe aqui comigo. Na Convenção Nacional, os grupos políticos se definiram da seguinte forma: os jacobinos se concentravam à esquerda do presidente da convenção. O Partido Jacobino representava os sans-culottes. Quem eram esses sans-culottes? O que era isso? Olha aqui do lado, ó. Do francês significa sem calções. Eram as pessoas que se vestiam com uma calça comprida simples, em vez do culotte, um calção de tecido nobre apertado nos joelhos. Então aqui, ó, um cidadão pobre, essa era a vestimenta que eles utilizavam. Eles utilizavam uma calça comum. Os nobres, eles utilizavam os culottes, que era uma meia que vinha até aqui o joelho, uma meia branca. Vocês já devem ter visto em alguma imagem, tá? Então esses sans-culottes eram sinônimos de trabalhadores pobres urbanos. Tá aqui, ó. Isto é, os trabalhadores urbanos, incluindo os assalariados e os desempregados e a pequena burguesia, artesãos, profissionais liberais e pequenos comerciantes. Liderados por Marat, Danton e Saint-Just e Robespierre, eles propunham reformas em benefício da população pobre. O Partido Jacobino tinha uma ala radical, a dos montanheses. Eles eram assim chamados por permanecerem na parte alta da convenção, agitando as sessões com gritos e palavras de ordem. Então, essa definição de esquerda era porque esses caras ficavam à esquerda do presidente da convenção, tá? Eles eram mais radicais e eles lutavam muito pelos direitos dos mais pobres. Então, quando você falar de esquerda, geralmente são pessoas que levam a cabo a questão dos direitos dos mais necessitados, tá? E também por serem um pouco mais radicais na questão da organização do Estado. Depois vão ter os girondinos, tá? Vamos ver quem eram eles, ó. Os girondinos sentavam-se à direita do presidente da convenção. Eles eram assim chamados porque muitos deles vinham da região da Gironda, que fica no sudoeste da França. Representavam a alta burguesia manufatureira, comercial, empresarial e bancária, principalmente das províncias. Ora, eles ficavam à direita, eles eram representantes da alta burguesia, ou seja, aqueles caras que enriqueceram com o comércio, com as indústrias, tá? Com as primeiras indústrias que vão surgir. Então, esses caras eram os representantes da direita. Eles eram liderados por Brissot, Vergniaud e Condorcet. Os girondinos defendiam a propriedade privada, aquilo que a gente já tinha falado antes,
a autonomia das províncias e a limitação das conquistas sociais, pois temiam que seus bens fossem confiscados pela Revolução. Então, eram pessoas ricas da burguesia, né? Eles não eram da nobreza, eles eram da burguesia, mas eles eram mais conservadores, eles não queriam tantas mudanças. Então é por isso que a direita, até hoje, ela é representada dessa maneira. Geralmente são pessoas com maior poder aquisitivo, ou seja, mais grana, e mais conservadores nos valores e nos costumes, porque eles têm medo que as mudanças possam afetar a sua posição na sociedade. Continuando. Na parte mais baixa da convenção, chamada de pântano ou planície, permaneciam os deputados que variavam sua posição política, apoiando ora os jacobinos, ora os girondinos. Os deputados mais conhecidos da planície eram o abade de Siens, que em seus discursos defendia a Constituição e o Terceiro Estado. Em os termos esquerda, direita e centro, comumente utilizados nos dias atuais, para fazer referência às diferentes tendências dos grupos políticos, são uma alusão aos principais grupos que participam da Revolução Francesa. Então, basicamente é isso, galera. Até hoje, em termos de política, quando você fala de esquerda, você está falando de pessoas que vão ser um pouco mais radicais, querem mudanças grandes na sociedade e que lutam muito pelos direitos dos mais pobres, das minorias, né? Hoje em dia você pode reconhecer as minorias como a luta das mulheres, né? A luta das comunidades LGBTs, a luta antirracista, tá? E na direita, você tem aquele pessoal com poder aquisitivo maior e que é mais conservador nos costumes, tá? Porque tem medo de que mudanças na sociedade tragam mudanças no status dessas pessoas aqui de direita. E o do centro, pessoas que não são nem de um lado nem de outro, mas que na hora de alguns tipos de decisão, né, eles vão para algum lado, tá? Uma das coisas que acontece muito aqui no Brasil, por exemplo, existem partidos que são de centro. Na mídia, na televisão, nos jornais, eles costumam chamar isso de centrão. É um grupo de partidos que ele não tem ideologia política, tá? Eles vão para o lado dependendo da situação. O maior exemplo de partidos de centro aqui no Brasil é o maior partido político do Brasil, que é o MDB, que antes era chamado de PMDB, que ele é um partido totalmente de centro, ele não tem ideologia política. Ele vai para o lado de quem está no poder. Exemplo claro disso é que ele era um partido atrelado à direita nos anos 90, ele era um partido ligado ao presidente Fernando Henrique Cardoso durante os anos 90. Quando, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o presidente Lula ganhou a eleição, que era de um partido de esquerda, esse partido, o MDB, né, PMDB, ele modificou e foi apoiar o Lula. Então, ele saiu do apoio da direita e foi para o apoio à esquerda. Nos últimos anos, ele modificou de novo, ele saiu da base da esquerda do governo Dilma Rousseff e foi para a base do governo que está atualmente, né, que é um governo de extrema direita, tá? Então, daí a gente tira essas convicções políticas e da onde que elas vieram, que foi exatamente da Revolução Francesa, tá? Galera, ó, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula, né, a gente vai continuar isso aqui e depois vocês vão ver uma atividade sobre esse começo aqui da Revolução Francesa lá no Google Sala de Aula, tá? Então façam atividade porque é da atividade que a gente vai tirar as presenças de vocês, tá bom? Então estudem, acompanhem com o livro didático e façam as atividades, tá certo? Então até a próxima aula. Tchau, pessoal.